A empresa Esberger e sua frota de petroleiros podem rastrear sua história até 1924, quando um ex-oficial da Marinha Imperial Alemã chamado John T. Esberger fundou sua própria empresa de navegação, empregando muitos ex-oficiais navais alemães que, como ele, estavam agora sem trabalho dado as severas limitações impostas à Marinha Alemã. Após a Primeira Guerra Mundial, a empresa rapidamente construiu um nome para si como uma das empresas de petroleiros mais profissionais da Europa, exportando produtos químicos através do Atlântico e além. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa expandiu para incluir tanques de carga convencionais, o que a empresa Esberger se referia como mercadorias secas, em apoio à Alemanha nazista de Hitler. Infelizmente, para John T. Esberger e seu povo, a guerra foi um desastre para sua frota, sendo dizimada por ataques de aeronaves aliadas e submarinos. Mas Esberger ainda não havia terminado. Usando sua reputação pré-guerra por confiabilidade e profissionalismo, no final dos anos 50, ele garantiu o apoio financeiro necessário para começar a reconstruir a frota de petroleiros Esberger. Um dos primeiros navios desta segunda geração da frota Esberger foi o Wilhelmine Esberger, concluído em 1954 e configurado para transportar vários tipos de cargas químicas entre a Europa e a América do Norte. 10 anos depois, em 1964, o navio de quase 13 mil toneladas foi renomeado, tornando-se o Esberger Químico. Em 2 de junho de 1967, o navio, com sua tripulação de 46 homens, estava navegando aproximadamente 90 milhas ao sul dos Açores no Oceano Atlântico, com uma carga de atum estragado e etanol, que estavam entregando do Texas para Rotterdam. Seu tempo no mar até então havia sido rotineiro, e aquele dia incluiu tarefas mundanas, como pintar partes do navio desgastadas pelo tempo. Mais tarde no dia, a maioria da tripulação, exceto os poucos de vigia, chegou à cozinha do navio para a refeição da tarde. E foi então que aconteceu. O navio foi abalado por uma poderosa explosão, seguida por alarmes, sinalizando-os para entrar em ação. Ao chegar no convés, a tripulação ficou horrorizada ao encontrar o convés em chamas, e onde antes havia o casco, agora havia um buraco enorme que estava ficando cada vez maior. A explosão de dentro do casco do navio foi tão poderosa que cortou o petroleiro em 2 partes, e foi apenas graças à maioria da tripulação estar na cozinha naquele momento que ninguém foi morto. Havia pouco tempo para descobrir o que havia acontecido, e com a ameaça de mais explosões, um sinal de socorro foi transmitido, enviando um punhado de navios próximos para a área para resgatar a tripulação. No entanto, mais explosões não ocorreram, e o design compartimentado do navio significava que, apesar do dano extraordinário, as seções separadas permaneceram flutuando, com o alagamento contido apenas nas áreas danificadas ao redor das quais a explosão ocorreu. Em 5 de junho, linhas foram anexadas à seção de popa do navio, que foi então arrastada para a Punta Delgada, nos Açores, antes de ser transportada para a Grécia, onde foi desmontada e vendida como sucata. Isso, é claro, deixou a metade frontal do navio flutuando no oceano, com sua carga estimada de 1.700 toneladas de produtos químicos. Em 8 de junho, foi avistado flutuando em direção aos Açores, o que causou alarme nas autoridades locais e internacionais, pois a área era uma rota de navegação movimentada entre a Europa e a América do Norte, e o medo era que pudesse colidir com qualquer número de outros navios, criando um desastre ainda maior, especialmente se colidisse com outro petroleiro ou navio de passageiros. Um esforço de resgate semelhante ao realizado com a seção traseira do navio foi então colocado em prática, mas houve um problema. As autoridades nos Açores decidiram que não permitiriam que a metade frontal do navio fosse rebocada para o arquipélago, citando preocupações de segurança sobre a integridade do casco. Eles temiam que, se ele se despedaçasse perto de suas ilhas, poderia resultar em um grande desastre ambiental se os produtos químicos escapassem e chegassem à costa. E naquela época, o mundo estava extremamente ciente dos danos causados por tais incidentes. Menos de 3 meses antes, o petroleiro Torrey Canyon havia encalhado perto das ilhas Scilly, na costa sudoeste da Inglaterra,
derramando algo em torno de 25 a 36 milhões de galões de petróleo bruto no mar. Enquanto os argumentos fervilhavam sobre o que fazer, a diretoria da Esberger decidiu que já era suficiente. Se eles não pudessem recuperá-lo, então teria que ser afundado, e assim eles fizeram uma ligação para Londres para pedir ajuda nesse sentido. Em quase todas as marinhas, existem nomes para navios de guerra que têm um pouco mais de significado do que a maioria. E na Marinha Real, um dos nomes mais reverenciados é Dreadnought. Até 1967, 10 navios de guerra com esse nome serviram às frotas britânicas e inglesas. Um Dreadnought defendeu a Inglaterra contra a Armada Espanhola em 1588, enquanto o outro Dreadnought lutou na crucial Batalha de Trafalgar em 1805, mas foi o Dreadnought, lançado em 1906, que o nome desde então se tornou mais associado. Esse Dreadnought inaugurou uma nova era de tecnologia naval e guerra, sendo o primeiro encoraçado de grande porte já construído e, no momento de sua comissão, tornou obsoletos todos os outros encoraçados que vieram antes. Tão influente foi este navio que o termo genérico de Dreadnoughts foi usado para descrever os navios que seguiram seu exemplo, e foi com este mesmo espírito de inovação que o próximo His Majesty's Ship Dreadnought foi lançado. Em 12 de junho de 1959, começou o trabalho em mais um novo navio de guerra revolucionário para a Marinha Real, só que desta vez, em vez de ser um poderoso navio de guerra, era um submarino. Mas mais do que isso, seria o primeiro submarino nuclear da Grã-Bretanha. Engenheiros britânicos brincaram com a ideia de um submarino movido à energia nuclear desde o fim da guerra, mas encontraram o desafio intransponível no período imediato pós-guerra. Depois que a Marinha dos Estados Unidos lançou o primeiro submarino nuclear do mundo, o United States Ship Nautilus, em 1955, o Reino Unido procurou aproveitar sua relação especial com Washington e começou a negociar a transferência de tecnologia de reator americano para a Grã-Bretanha, para que a Marinha Real tivesse sua própria frota de submarinos nucleares. Apesar de certa oposição americana, almirantes da Marinha, Washington decidiu que era melhor ter a Marinha Real com submarinos de ataque nucleares para ajudar a combater as crescentes ameaças da frota nuclear soviética. Assim, a transferência de tecnologia foi autorizada e engenheiros britânicos começaram a projetar e construir um novo submarino em torno do design do reator americano S-5W, estado da arte em 1959. Lançado simbolicamente no dia de Trafalgar, 1960, por Sua Majestade Rainha Elizabeth II, o novo navio de guerra prometia revolucionar as operações de caça submarinos da Marinha Real e dar-lhes uma nova arma quase imbatível. Só poderia haver um nome que fosse apropriado. Comissionado em 17 de abril de 1963, o His Majesty's Ship Dreadnought ensinaria à Marinha Real muitas lições importantes sobre operações de submarinos nucleares e seus primeiros anos foram extremamente ocupados, demonstrando as significativas vantagens em alcance e resistência que a energia nuclear oferecia. Fez inúmeras travessias do Atlântico, visitou a base da Marinha dos Estados Unidos da América em Norfolk, Virgínia, e navegou até a ilha de Bermuda, tudo isso enquanto quebrava vários recordes britânicos de cruzeiros subaquáticos feitos pelos antigos submarinos diesel-elétricos. Em 8 de junho de 1967, o His Majesty's Ship Dreadnought saiu da base naval de Fastlane, no rio Clyde, na Escócia, antes de seguir para o sul, realizando exercícios de treinamento e conduzindo exercícios antes de chegar ao território britânico de Gibraltar, na ponta sul da Península Ibérica. A chegada do primeiro submarino nuclear britânico a Gibraltar fez muito para antagonizar os espanhóis em um momento crítico nas relações anglo-espanholas, em relação ao território conhecido como The Rock, pois a população local estava se preparando para um referendo mais tarde naquele ano sobre se desejavam permanecer britânicos ou se tornar espanhóis. O referendo era uma conclusão inevitável, e a tripulação dos encouraçados foi recebida
com uma onda de bandeiras e faixas, todas proclamando que The Rock era britânico e que continuaria assim. Na noite de 21 de junho de 1967, o His Majesty's Ship Dreadnought estava relativamente tranquilo enquanto ancorado no porto de Gibraltar, comparado ao ritmo do treinamento realizado no mar. O sonar do submarino, que ele usa para detectar embarcações inimigas, estava inoperante em reparo, assim como as bombas de refrigeração de água salgada, que eram usadas para controlar a temperatura do reator enquanto navegava no mar. Grande parte da tripulação estava de licença, aproveitando os bares e clubes locais antes de terem que retornar ao mundo escuro e estreito do interior do Dreadnought. Até o capitão, comandante Peter Cobb, havia deixado o submarino em Gibraltar para ir ao outro lado do Mediterrâneo até Tanger. Dada a condição do Dreadnought naquela noite, fica mais fácil entender o quão perplexo o oficial de serviço, um tenente Higgins, deve ter se sentido quando recebeu uma ligação do oficial de bandeira de Gibraltar, almirante de esquadra Michael F. Fell perguntou sobre a rapidez com que o submarino estaria pronto para zarpar. Higgins respondeu com uma estimativa nominal de 24 horas. E foi então que ele foi informado sobre a situação em relação à seção dianteira do Asperger Chemist e que o Dreadnought estava prestes a receber a tarefa de afundá-lo. Quase imediatamente, o Dreadnought encheu-se de atividade, com a tripulação sendo chamada e apressando-se para preparar o submarino para partir. Em vez da estimativa inicial de 24 horas, o submarino foi preparado em cerca de metade desse tempo, e na manhã seguinte, o Dreadnought estava pronto para zarpar. O comandante Cobb chegou de volta ao submarino menos de 15 minutos antes de ele se soltar de suas amarras em Gibraltar, assim como o oficial técnico sênior que havia voado de uma reunião no Reino Unido. O Dreadnought partiu da rocha por volta das 10.000 horas e, uma vez que estava em águas profundas o suficiente, mergulhou e começou a carregar em direção aos Açores a uma velocidade de 30 nós, uma velocidade extraordinária para um submarino naquela época. Mas o Dreadnought não foi o único recurso militar britânico a ser comprometido com a tarefa de neutralizar as ameaças do que restava do químico iceberg. A fragata Type 61, His Majesty's Ship Salisbury, estava retornando de vários meses nas Bahamas, perseguindo contrabandistas e interceptando embarcações transportando imigrantes ilegais, quando foi incumbida de apoiar o Dreadnought na operação. Após reabastecer, o Salisbury partiu para o sul em direção ao Floating Hawk, com instruções para atuar como navio de guarda durante o ataque do Dreadnought, mantendo um olhar atento para qualquer navio que passasse e que pudesse tropeçar inadvertidamente no caminho do submarino quando ele lançasse seus torpedos. Assim como o Dreadnought, o Salisbury refletia a Marinha Real mais nova e tecnologicamente avançada dos anos 60. Designado como fragata de direção aérea, a missão principal do Salisbury era apoiar a força de porta-aviões da Marinha Real, navegando além do alcance da cobertura do radar do grupo de porta-aviões e usando seu próprio radar poderoso para detectar bombardeiros marítimos soviéticos que se aproximavam, como o Tupolev 2-16 e 295. O Salisbury então controlaria os caças lançados dos porta-aviões britânicos para interceptá-los, tendo como principal sistema de armas seu conjunto de radar. No entanto, para a defesa, ele carregava 2 canhões de 4,5 polegadas no convés dianteiro e 2 canhões de 40 mm no convés traseiro. O segundo jogador de apoio ao Dreadnought veio na forma do Comando Costeiro da Força Aérea Real, que enviou aeronaves de patrulha marítima de longo alcance Avro Shackleton MR-3 para rastrear o casco e auxiliar o Salisbury. O Shackleton veio do mesmo estábulo que o Lancaster da época da guerra, e à primeira vista, a linhagem era clara, embora fossem aves fundamentalmente diferentes. Uma vez que o Dreadnought estava em posição de disparo, eles então monitorariam a eficácia do ataque de torpedo do submarino nuclear. O Dreadnought chegou ao local na manhã de 24 de junho, após percorrer mais de 1.000 milhas desde Gibraltar. O submarino então emergiu,
para fazer contato visual e por rádio com Salisbury e o Shackleton em órbita antes de prosseguir para circundar seus alvos, avaliando seu tamanho e a aparente direção em que estava flutuando. Assim que constatou que sua equipe estava bem informada, o comandante Cobb ordenou que o submarino Dreadnought se preparasse para atacar. Deslizando sob as ondas, Cobb posicionou o Dreadnought a aproximadamente 1 milha de seu alvo, enquanto sua tripulação preparava 4 torpedos Mark 8. Comparado à complexidade, modernidade e sofisticação do Dreadnought, essas armas eram literalmente de outra época na guerra. O primeiro Mark 8 entrou em serviço em 1923, a bordo de barcos a diesel elétrico cuja duração subaquática era medida em horas, e enquanto as versões a bordo dos Dreadnoughts eram melhoradas em comparação com aqueles modelos iniciais, ainda era uma arma de 20 anos que muitos marinheiros sentiam que precisava urgentemente de substituição. Contudo, para atirar em patos mortos eram perfeitos. Em posição, tubos de torpedo carregados e inundados, e seu alvo bem à frente, Cobb deu a ordem para atirar. Um por um, os 4 Mark 8s foram expelidos dos tubos de torpedo do encoraçado, deixando a tripulação à espera do som de um impacto. Passando por cima, a tripulação a bordo do Shackleton avistou linhas brancas fracas sendo desenhadas na água pelos torpedos, enquanto eles avançavam em direção ao alvo. Infelizmente, o primeiro torpedo errou. No entanto, os 3 seguintes acertaram em cheio, enviando enormes espirais de água para o ar quando suas ogivas de 805 libras detonaram. No entanto, a esperada ignição dos produtos químicos a bordo não ocorreu. Isso teria obliterado o Hulk e erradicado os produtos químicos, o que teria ajudado a mitigar o impacto ambiental deles serem liberados no oceano. Mas em vez disso, os torpedos explodiram os anteparos, fazendo-o afundar. Ou ao menos em parte. Para espanto de todos, a metade frontal do que era uma vez o navio completo conhecido como Asperger Chemist, apesar de ter sofrido uma enorme explosão interna e depois ter sido atingido por 3 torpedos, ainda se recusava obstinadamente a afundar completamente. Em vez disso, agora estava apenas parcialmente submerso, e se algo, era uma ameaça ainda maior para a navegação, sendo agora muito mais difícil de detectar. Se o primeiro torpedo tivesse atingido seu alvo, então é provável que a coisa toda teria afundado, mas como estava, o trabalho estava inacabado. Usar outro torpedo para afundar o naufrágio parecia um desperdício, então decidiram que alguns projéteis dos canhões de 4 e 5 polegadas do Salisbury resolveriam o problema. Ainda assim, foram necessárias várias salvas de projéteis até que o casco carbonizado e retorcido cedesse ao ataque britânico. Os projéteis de alto explosivo de Salisbury finalmente atingiram a carga química, incendiando-a em um brilhante clarão de fogo vermelho e laranja, antes de enviar grandes nuvens negras de fumaça para o ar. A última peça do Asperger Chemist foi destruída e ela afundou nas ondas para o esquecimento, permitindo que o Dreadnought retornasse a Gibraltar e Salisbury voltasse para a Grã-Bretanha. As tripulações do Dreadnought e do Salisbury foram ambas parabenizadas pelos superiores por um trabalho bem feito e então voltaram às suas funções normais, com o submarino continuando sua vida agitada de treinamento. Isso poderia ter sido o fim da história, não fosse pelo submarino atracar em Kiel, na Alemanha Ocidental, no ano seguinte, onde eles encontraram a proprietária do químico Asperger, Frau von Rantzau. Junto com o diretor administrativo da empresa, Frau von Rantzau foi recebida a bordo do submarino e expressou sua gratidão pelos esforços deles, apresentando ao submarino um cálice de prata dourada como troféu de seu ataque. E aí você tem a história do primeiro submarino nuclear da Marinha Real. Afundando metade de um navio? Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.